A paz do Senhor aos irmãos, vamos dar continuidade à Igreja de Jerusalém. Essa é a revista que estamos estudando e vamos estudar hoje a lição 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Antes de mais nada, vamos fazer nossa oração inicial e agradeço a todos que hoje estarão entrando para assistir essa live e a todos que assistirão pelas redes sociais. E antes de mais nada, quero deixar que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em tuas mãos. Faça sua vontade e seu querer. Não permita que a gente se desvie, meu Pai, dos seus caminhos, mas que o Senhor continue nos orientando o caminho que devemos tomar. Nos ensina mais uma vez, meu Pai, aquilo que devemos aprender sobre a Tua Palavra, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos dar continuidade à lição 8 de hoje, que é uma igreja que enfrenta os seus problemas. A leitura está em Atos 6, 1 a 7. Ora, naquele dia, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo, Filipe e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então vamos aqui hoje para a nossa lição. Hoje o texto básico é Atos 6, de 1 a 7, e vamos para a nossa introdução. Nesta lição, exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço da igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava o desafio, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é essencial no trabalho da igreja. Ponto 1 dessa lição, o primeiro tópico, a identificação dos conflitos. 1.1. Conflito de natureza cultural. Locais citam conflito entre os gregos e hebreus. Atos 6:1. A referência nesse texto aos gregos está relacionado aos judeus helenistas, isto é, que haviam emigrado para outros países e que por conta disso falavam somente língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém, que se comunicava principalmente em hebraico e aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural. Por conta da língua, essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar,
por conta de barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. Bom, vamos lá. Quando a gente olha aqui em Atos 6, a gente vai ver que vai estar surgindo um problema. Qual é esse problema? As viúvas dos gregos estavam sendo deixadas para os lados. Os gregos vão reclamar sobre isso. Por quê? Aqui, quando nós estamos lendo o texto aqui, que estamos estudando hoje, nós vamos ver que tinha um problema de cultura, de algo cultural, que era o idioma. Porque os gregos, os cristãos que estavam vindo de outro lugar, eles falavam em grego. Mas os cristãos hebreus, eles falavam em aramaico e hebraico. Então, como que eu vou entender aquilo que estão falando se eu não falo aquele idioma? Então, quando esse problema veio para os apóstolos, eles identificaram e eles falaram, opa, olha só, não podemos deixar que o nosso idioma, a nossa língua, a nossa cultura venha atrapalhar na obra de Deus. Mas nós não podemos tratar da parte social da igreja agora. Por quê? Porque nós fomos designados para tratar a parte espiritual. Então, os apóstolos, eles perceberam que tinha que arrumar alguém que pudesse tratar da parte social da igreja. Como nos dias de hoje. Nós vamos vendo mais para frente dessa lição que tanto a parte social como a parte espiritual, a parte doutrinária, elas são importantes. A gente não se pode pensar somente na vida espiritual ou somente na parte social da igreja. Ela tem que caminhar lado a lado. Lembre-se, a palavra de Deus diz, crescei na graça e no conhecimento. Graça e conhecimento tem que estar lado a lado um do outro. Como eu costumo dizer que graça e conhecimento, e ela tem que ser como aquela cadeia de DNA, aquele desenho que a gente vê, que é aquelas coisinhas assim meio arredondadas, aquela fita, tipo uma fita com vários bastãozinhos que estão ligadas entre uma a outra. Porque se um pedacinho do DNA é quebrado, o que acontece? A pessoa nasce com alguma deficiência. Ah, é só uma deficiência física? Não, uma deficiência. Ela pode ter uma deficiência intelectual, uma deficiência física. Então, nós vamos ver uma quebra. E na igreja não pode existir essa quebra. A igreja ela tem que funcionar perfeitamente. Então, o que acontece? Quando se tem... É como se você pegasse essa caneta, ela é composta de vários pedaços. Se eu puxar aqui, ela vai ter um pedaço para cá, outro para lá, mas dentro dela, ela tem uma carga de caneta e ainda tem tipo uma engrenagem. Por quê? Porque quando eu rodo ela para uma direção, a ponta sai. Mas quando eu rodo ela para outra direção, a ponta entra. Mas se qualquer uma dessa parte estiver quebrada, ela não vai funcionar. Porque se a engrenagem aqui dentro estiver quebrada, eu posso rodar tanto para um lado como para o outro, que a ponta ou não vai sair, ou não vai entrar. E quando isso acontece, eu acabo ficando sem a caneta, porque ela vai estragar. Eu não vou ter como usá-la. Então é isso que nós não podemos deixar acontecer na igreja. Nós não podemos deixar nenhuma parte quebrar. Então, enquanto os apóstolos estavam cuidando da parte espiritual, eles levantaram pessoas escolhidas pelo próprio povo, que ali estavam os próprios discípulos, para que cuidasse da mesa. O que é esse cuidar da mesa? É alimentar as viúvas, os órfãos, não somente dos gregos, mas também dos hebreus. Então, eles tinham que ser homens
de boa reputação, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Não podia ser qualquer um. A reputação, boa reputação é que todos falassem bem, conhecessem a sua reputação, falasse, olhasse para aquela pessoa que eles ali são homens e mulheres de Deus. É isso que um diácono e uma diaconisa tem que ser. Servir a mesa não é achar porque hoje eu sou diácono, eu sou melhor do que qualquer um. A hierarquia começou, eu hoje sou diácono, amanhã eu vou ser um presbítero e daí por diante. Não, não é isso. De diácono a pastor, tem que saber que nós somos serviçal do Senhor, para servir o povo, cada um da sua forma, cada um com seu, como se dizer, que eu posso dizer aqui agora, com a sua função. O diácono, ele está ali, vamos botar nos dias de hoje, para trazer os problemas que estão acontecendo ali na igreja para o pastor. Ninguém precisa, às vezes, nem falar para ele, é só ele identificar. Ele, opa, ali está acontecendo um problema, vou tentar resolver. Mas se ele não consegue resolver aquele problema, ele traz ao pastor. Lembra da orientação lá atrás de Moisés? Quando Moisés está cuidando do povo, chega o sogro dele, Jetro, e fala assim, Moisés, vem cá, vamos aqui conversar. Você precisa de pessoas para te ajudarem. Porque você sozinho, desculpa aí, o nariz está coçando aqui. Você sozinho não vai conseguir cuidar desse povo. Por quê? Você precisa de pessoas que tenham sabedoria para olhar aquele problema, tentar resolver, e quando tiver um problema muito grande, que eles não consigam resolver, aí sim vem até você. Porque senão você não cuida da parte espiritual. É isso que acontece. Por isso que existem os diáconos, os obreiros na casa do Senhor. Para isso, para ajudar o pastor. Por isso que existe o evangelista. Hoje o evangelista acha que é só se ficar sentado no banco da igreja ou ficar pregando dentro da igreja com microfone. Não, o seu trabalho é lá fora. Não é só um cargo que você ganha. Não é. Quando eu vou ser pastor, hoje eu sou pastor, não é para mim ficar só sentado lá na cadeirinha, lá no púlpito, não. Eu tenho que cuidar. Eu tenho que estar apto para poder cuidar das pessoas que necessitam. Até onde minha mão vai alcançar. Porque tem parte que eu não vou conseguir. Mas aí quem eu vou buscar? Eu vou buscar a solução em Deus. Porque eu creio que Deus vai trazer a solução aonde eu não consegui fazer. Porque a gente não é super-homem. A gente nem sempre vai conseguir fazer tudo. Mas é por isso que foi criado o diácono. Porque enquanto eu estou cuidando da parte espiritual, o diácono está cuidando do serviço da igreja, da ação social da igreja. E aí, anda-se, como eu falei, lado a lado. Amém? A parte 2. O conflito de natureza social. Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e se precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Ela tem sua esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidado. O que acontece hoje em dia? Às vezes as pessoas olham e não identificam quem realmente estão necessitados e precisando de ajuda. Às vezes, o que acontece? Vamos botar assim, os hebreus puxavam mais sardinha para o lado dos hebreus. Não puxava, não é que tem que puxar sardinha. Ao invés de olhar e pôr na mesa realmente
e ver, opa, calma aí, eu estou puxando sardinha para o hebreu porque ele é hebreu, porque é meu amigo, é meu irmão, eu já conheço. Ah, o grego eu posso dar o restante que sobrar. Não. A parte social da igreja não pode funcionar dessa forma. A parte social da igreja não pode funcionar de um jeito que eu faça assim. Primeiro eu vou cuidar daqueles que eu conheço e amo, para depois cuidar daqueles que eu não conheço. E eu até amo, mas eu não conheço. Então, primeiro é como se tem um ditado popular que diz aí fora, farinha pouco, meu pirão primeiro. Só que não é dessa forma. Deus, Jesus, quando andou aqui na Terra, ele não nos ensina a ser dessa forma. Tanto é que ele fala que a gente não pode orar por quem a gente ama e odiar quem nos odeia. Pelo contrário, ele nos ensina que nós devemos orar tanto por quem nós conhecemos e amamos, como por aqueles que nos fazem mal, nos aborrecem. É só lembrar da passagem do bom samaritano, que o bom samaritano poderia ter deixado o judeu ali caído, mas não, ele fez por ele. Então, como o bom samaritano fez por aquele judeu, nós devemos fazer por todos. Então, os apóstolos criaram a diaconia, o diaconato, para que homens viessem servir a Deus na esfera social, ajudar. Porque enquanto os apóstolos estavam cuidando da parte espiritual, os diáconos estavam cuidando da parte social. Mas também está escrito que eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Por que cheio do Espírito Santo? Porque cheio de sabedoria. Porque de boa índole, de bom caráter. Porque as pessoas vão olhar e vão falar assim, ó, eles ali, eles cuidam de toda a esfera social, de todos que estão necessitados. Isso é ter um bom caráter. Eles não estão cuidando só dos deles, só do que eles conhecem. Porque Estevão e os demais que foram escolhidos, eles tinham conhecidos, eles tinham amigos. Então não eram para eles pegarem e cuidar primeiro daqueles que eles conheciam ou só daqueles que ele conhecia. Era para cuidar de todas as viúvas, de toda a igreja. Era isso. E cheio de sabedoria. Porque quando ele via um problema, eles sabiam identificar. A sabedoria é essa. Olha só, cheio de sabedoria. Ele, opa, ali tem um problema. Vamos lá conversar para saber o que está acontecendo. Está acontecendo isso, isso, isso e isso. Então vamos resolver dessa forma. Não é continuar brigando. E cheio do Espírito Santo. Lembra que eu falei? Crescer na graça e conhecimento. Cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Saber quando aquilo ali, às vezes, era até algo espiritual. A ação do inimigo entrando para tirar o sossego e a paz da igreja. Não somente na antiguidade, como nos dias de hoje. Existem pessoas que às vezes são agentes de Satanás que entram dentro da igreja somente para trazer confusão. Sim. A gente é responsável pela parte espiritual e social de uma igreja. Certa vez eu passando com uma pessoa, conversando, um amigo, e tinha um cara dormindo na frente de uma igreja. Olha lá, onde está a igreja para tomar conta dessa pessoa? Aí, opa, calma aí, vamos conversar. A palavra de Deus está escrito que era para nós temos a obrigação de cuidar da igreja, da mesa da igreja. Nós podemos ajudar as pessoas que estão morando nas ruas? Sim. Mas quem é o maior responsável por essas pessoas que estão morando nas ruas? São os governantes. Porque, infelizmente, nós não temos lugar suficiente para botar essas pessoas. Mas nós podemos ajudá-la. Não é porque ela está dormindo ali na porta da igreja que ela quer ser cristã, ou ela quer aceitar a ajuda. Porque aquele homem que estava dormindo na porta da igreja, ele estava ali porque tinha uma marquise. Como a gente passou em vários lugares e tinham pessoas dormindo debaixo de outras marquises.
Mas esse meu amigo só quis falar daquele que estava na porta da igreja. Então, nós cuidamos da parte social dentro da igreja, porque nós só podemos ajudar quem quer ser ajudado. Infelizmente, nós temos pessoas lá na igreja que distribuem alimento para essas pessoas que têm condição de moradia de rua, que moram nas ruas. Mas quando vocês perguntam a elas, muitas delas querem viver ali, continuar vivendo ali. Quando nós vimos na Bíblia que Jesus falava assim para um doente, para um cego, o que tu quer que eu te faça? Parece uma pergunta besta. Pô, se ele é cego, ele está doente, o que ele quer que faça? Não, não é uma pergunta besta. Por quê? Porque ele poderia muito bem falar assim, eu quero uma casa, porque eu estou morando na rua. Mas nós vamos ver, eu quero ver. Eu quero ver, Senhor. Então o que ele quer? Ele quer mudança de vida. Mas existem pessoas que não querem. Um amigo disse que uma vez ele trabalhando trabalhando ali no centro onde ele trabalhava, no centro da cidade onde ele trabalhava, e de repente ele viu alguns moradores de rua, cheio de cachorrinho. E aí ele falou assim, poxa, vocês não querem trabalhar aqui? A gente vai construir aqui um estacionamento e gostaríamos de botar alguém para trabalhar, vocês não querem? De repente até vocês mesmos depois trabalham aqui no estacionamento. Aí eles, a gente não quer não. Eu falei, por quê? Vocês vão receber um salário, vão ter carteira assinada, tirar documento. Não, é porque aqui na rua a gente ganha muito mais do que trabalhando para alguém. Olha a mentalidade. Isso é a ação do inimigo, a ação do diabo na vida daquelas pessoas, fazendo que elas se sintam, mesmo que miserável, mesmo que não tenham condição, uma moradia, que ali é melhor para ela do que tendo uma moradia e um trabalho fixo. Olha a mentalidade do que o diabo faz na vida daquelas pessoas. Sim. O diabo ele faz isso. Que você se sente melhor assim, olha só, você vai ganhar muito mais. Mas ali ele não tem uma proteção, ele não tem uma moradia, muito mal ele vai ter uma família. É isso que o diabo quer na vida das pessoas. Então nós temos que servir, não podemos deixar que isso aconteça. Nós vamos ajudar pregando a palavra do Senhor. Então, voltando aqui, não sei nem por que eu fui para esse caminho, mas voltando aqui para direção aqui dentro da igreja, não fora. Então, os diáconos, eles tinham que ter essa sabedoria, esse bom caráter e ser cheio do Espírito Santo. Então, é dessa forma. O verdadeiro serviço do diácono não é só ficar em pé na porta, não, tomando conta. É tomar conta da igreja, ajudar o pastor. Amém? Qual é a prioridade? Em muitos comum a ideia de que cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social, cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico, de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção porquanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento, Isaías 58:6, quanto no Novo Testamento, Mateus 25, 35 ao 38. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estaremos adorando a Deus em espírito e verdade. Então, qual a função verdadeira do diácono, da igreja? Muitas das vezes nós vemos pessoas que só querem tratar da parte espiritual.
Eu estava falando aqui de pessoas em condições de rua. Eu não devo, quando tem o evangelismo, nós vemos, eu não posso ir lá só falar da parte espiritual para aquela pessoa. Só orar, só falar que Jesus é bom, que Deus cura, traz a salvação. Porque olha a situação que aquela pessoa está. Se eu chego para aquela pessoa e falo assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o que aquela pessoa vai dizer? Vai pensar, ué, se nada vai me faltar, por que eu estou aqui? A gente sabe que hoje em dia, infelizmente, por causa das drogas, existem muitas pessoas nessa condição, vivendo nessa condição, porque não voltam para casa. Porque sabe que dentro de casa não tem um apoio para eles usarem essa droga, então eles preferem viver na rua. Mas existem pessoas ali que vivem na rua porque perderam o emprego, moravam de aluguéis, acabaram sendo forçados a viver naquela situação. Mas aí tem que se ter o trabalho social junto com o trabalho espiritual. É por isso que grandes igrejas, algumas igrejas, elas vêm com o social e o espiritual junto. Mas eu também não posso só trazer o social. Ah, não, vou distribuir quentinhas ali para aquelas pessoas e pronto, acabou. Não. É lado a lado. Eu tenho que trazer e mostrar para aquelas pessoas que tem jeito para a vida dela. E que tem um que está com as mãos estendidas todos os dias para acabar com a situação daquela pessoa. Aquela situação ruim que ela está vivendo. Então eu tenho que trabalhar social e espiritual lado a lado. Porque se eu fortifico muito o social, a pessoa já vai ficar ali esperando todos os dias, ou o dia que eu passo ali, para comer aquela quentinha. Mas não vai... Por quê? Porque ela já vai estar acostumada. Eu vou comer quentinha mesmo. Hoje eu já tenho que comer. Por quê? Porque a pessoa... Existem vários pontos de lugares que pessoas levam comida para essas pessoas. Param com sopa, param com quentinha. Então eles já estão acostumados. Eles ficam pulando de ponto a ponto para se alimentar fisicamente. Pronto. Não querem mudar a vida deles. É por isso que tem que ser lado a lado. Porque não adianta eu falar só de Deus para essas pessoas, mas se eu não alimento o físico deles. Eu tenho que alimentar o físico deles. Não somente o espiritual. Eu tenho que alimentar o físico, mas eu tenho que alimentar o espiritual. Eu tenho que alimentar o espiritual, mas também tenho que alimentar o físico. Então, quando o trabalho social e o espiritual sai de dentro das quatro paredes para ir para a rua, para fazer esse trabalho, eu tenho que fazer os dois juntos. Por quê? Porque eu tenho que alimentar o físico daquelas pessoas e mostrar para aquelas pessoas que para elas ainda tem jeito. Quando nós vemos isso acontecer, nós vamos ver dentro das igrejas testemunhos de pessoas que já foram moradores de ruas, que já se drogaram, já se prostituíram. E hoje elas tiveram uma mudança de vida. Por que elas tiveram uma mudança de vida? Porque elas perceberam que existe um que pode trazer para ela a solução do problema que ela está passando. Porque muitas das vezes as pessoas estão se prostituindo ali por uma necessidade. Porque não conseguiram arrumar um emprego. Então elas acharam que aquele é o único caminho. Mas não. Para vocês, eu quero dizer, ainda existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Para você que se droga, ainda existe um caminho. E esse caminho é Jesus. Ele mesmo diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então entregue sua vida hoje para Jesus. Se você ainda não entregou, entregue.
porque Deus tem algo na sua vida ainda para fazer. Oremos. Pai, muito obrigado pela lição de hoje, que o Senhor nos tome e que nos ajude a fazer a tua obra, tanto espiritual como social. Nos dê condições, meu Pai, tanto espiritual como financeira, para ajudar aqueles que necessitam. Não permita que aquele que tem condição financeira de que possa ajudar, que ele não venha ajudar, meu Pai. Bota no coração dele a vontade de ajudar. Aquele que está dentro da igreja, hoje é um pastor, um diácono, seja o cargo que ele tiver, que ele não use isso somente como hierarquia, mas para ajudar as pessoas necessitadas, meu Pai, na sua fé. Porque nós temos esse dever de avivar a fé daqueles que perderam e ainda não alcançaram. Toma a nossa vida em tuas mãos. E obrigado por mais essa lição hoje. Amanhã darei continuidade. Toma conta de cada um, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha estar com vocês nessa manhã e que todos venham ter um ótimo dia e que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um.